Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para esse nosso devocional. No dia 1º de maio, nós vamos começar falando sobre os princípios do Evangelho. Eu e o irmão Tomazini, nós vamos nos revezar para trazer aqui para vocês, às 6 horas da manhã, todo dia, um tópico do Evangelho baseado no livro Princípios do Evangelho. Porém, nós temos alguns dias antes de maio e eu quero falar para vocês sobre o templo. A gente já começou falando isso no devocional passado e eu separei alguns temas aqui para tratar sobre isso. Vamos, porém, começar com uma oração, ouvir um hino e aí vamos fazer a oração. Querido e amado Pai Celestial, somos gratos a Ti pela oportunidade que temos de viver nesses últimos dias, por vivermos num tempo de restauração, pela Tua Igreja estar na terra em Tua plenitude. Nós somos gratos pelos profetas vivos, os apóstolos e por termos a casa do Senhor na terra hoje, onde podemos ir adorar-te. Abençoa-nos com Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus Cristo, amém. Pois é, pessoal, hoje vamos falar de uma outra ordenança que existe na casa do Senhor, que é a iniciatória. Eu falei para vocês sobre o batismo que acontece no templo. Também há outras ordenanças, como a concessão do sacerdócio, né, do dom do Espírito Santo depois do batismo, logo depois. Então, a concessão do dom do Espírito Santo para que o falecido que não teve a oportunidade de receber possa ser ordenado ao sacerdócio de Melquisedeque. Lembro para vocês que as ordenanças de salvação são batismo, dom do Espírito Santo, sacerdócio para os homens, as mulheres não precisam, investidura e selamento no templo. Essas são as ordenanças essenciais que todos precisamos receber. Então, lá também há a investidura, só que antes da investidura é uma preparação para se receber esse convênio sagrado, esses convênios sagrados que a gente vai falar amanhã. A iniciatória. A iniciatória, ela consiste em rituais, por isso o nome ordenança, que são preparatórios para um conhecimento adicional. As coisas do templo são sagradas e nós não entramos em detalhes. Basta dizer que as escrituras, elas trazem elementos presentes no templo. Mas Joseph Smith, quando recebeu a revelação sobre o templo, reuniu todas essas coisas que estavam em várias escrituras e também dispersos em várias culturas. Algumas culturas, como os maçons, por exemplo. Os maçons, eles têm uma tradição de muitos séculos e eles têm alguns elementos que nós podemos ver dentro do templo, mas não apenas eles. Os egípcios, os hindus, né? A mãe de um companheiro meu da missão estava visitando o Japão e ela ficou impressionada que eles se vestiam, uma das seitas que havia lá no Japão, se vestia muito parecido com a forma com que nos vestimos dentro do templo. Então, com as roupas do sacerdócio que usamos. E aí ela ficou surpresa. Por quê? Porque Adão recebeu a plenitude do evangelho, mas houve apostasia. Então, ramificações da verdade permaneceram, embora ela não tivesse completa. Deus restaurou o evangelho com Noé. A mesma coisa aconteceu, uma nova apostasia com Enoque, depois Noé, depois Abraão. Então, cada período de apostasia conservava uma parte da verdade, embora não tivesse ela completa. E muitas vezes não conservava de modo puro, era distorcido. Então, a gente vê elementos do templo em diversos outros lugares, né? E
a bênção de viver numa época de restauração é que nós podemos acessar aquilo que é mais puro, que foi trazido direto de Deus. E a iniciatória é a oportunidade onde são feitas simbolicamente lavagens, unções, e que nós nos vestimos com uma roupa sagrada, que é o garment do santo sacerdócio. Essa palavra garment, ela não foi traduzida para o português, eu não sei por que optaram por não traduzir, mas ela significa vestimenta. Então, é uma vestimenta do sacerdócio. E quando a gente recebe essa vestimenta, nós recebemos Jesus Cristo. É como se estivéssemos vestindo Jesus Cristo. E essa vestimenta sagrada, ela lembra a nós e aos outros que nós fizemos convênios. Então, uma manifestação externa do nosso compromisso interior de seguir Jesus Cristo. Ela significa que nós vamos nos vestir com modéstia, né? Porque é uma roupa de baixo que nós usamos. Se você usa uma roupa que não é no padrão do Senhor, os garments eles terão que ser removidos ou eles vão aparecer, né? Então, essa roupa nos ajuda a ter recato. Ela também nos ajuda a lembrar das coisas que fazemos no templo, porque é um símbolo, né? E o Senhor trabalha com símbolos. Nós sabemos que quando Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, o próprio Salvador fez túnicas de pele para que eles se vestissem. Esses são os garments. As roupas são tão importantes no Velho Testamento. Tem um vídeo no canal falando sobre os garments de Adão e Eva. Procura aí que vocês vão achar. Que quando Noé ele ficou meio bêbado, o filho dele e o sobrinho acabaram zombando das roupas sagradas, né? E ele ficou nu. E essa história é um pouco confusa, nós não temos todos os detalhes do que aconteceu, mas nós sabemos que a roupa era importante, que a roupa simbolizava convênios. Então eram os garments, eram as vestimentas sagradas de Noé. E por causa disso eles foram amaldiçoados. E todas as escrituras, inclusive no livro de Mórmon, nós vemos referências ao garment, referências às vestimentas. O Senhor quer nos vestir de branco, Ele quer que tomemos sobre nós esse convênio sagrado. Então, quando nós vamos no templo, nós temos a oportunidade de refletir essas coisas e de aprender cada vez mais pelo Espírito de Deus a importância de estarmos vestidos com roupas santas. Então, eu convido vocês a irem ao templo pensando nessas coisas e procurando nas escrituras. Eu levei meu conjunto de escrituras para o templo e quando tem um intervalo na hora de oficiar ali, porque eu oficio toda semana, eu vou nas minhas escrituras e levei lápis de cor, estou marcando e estudando, né? Dentro do templo. Está sendo maravilhoso, estou aprendendo muito, porque meu objetivo é procurar os princípios e doutrinas do templo nas obras padrão. E olha, eu não consegui passar de Gênesis ainda e tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa referente ao templo. Convido vocês a estudar desta forma, tá bom? Obrigado por terem assistido o devocional hoje. Se você é um membro novo da igreja, você já pode visitar o templo. Pode ir no jardim do templo. Se tiver um centro de visitantes, pode ir lá na lojinha. Pode até pedir para o seu bispo ter uma recomendação de uso limitado e fazer batismo pelos mortos. Quando você completar um ano de igreja, você já pode receber as suas ordenanças, que começarão pela iniciatória, né? Iniciatória é o começo, uma preparação para a investidura. E a gente vai falar amanhã da investidura. Então, obrigado por terem assistido. Até a próxima. Tchau, tchau.